dia, turminha! Tudo bom com vocês, meus amores? Espero que estejam todos bem, animados para mais uma aula de matemática, que, como vocês podem ver, nesse conteúdo que a gente está, nessa temática de grandezas e medidas, hoje a medida que a gente vai aprender é a medida de temperatura. Nós já vimos medida de comprimento, medida de tempo, medida de massa, medida de capacidade, e agora a gente vai trabalhar com medida de temperatura, certo? Para a gente começar a nossa aula, eu queria só trazer para vocês um exemplo do dia a dia em que a medida de temperatura está presente, certo? Mariana não foi à aula porque estava sentindo febre por causa de uma gripe. Sua mãe resolveu levá-la ao médico da família. O médico disse que precisava medir a temperatura do corpo de Mariana, então pediu à enfermeira que utilizasse um termômetro. O médico verificou que Mariana estava com 38 graus Celsius de febre e o normal é 36,5. Com isso, ele receitou alguns remédios e pediu que Mariana ficasse em repouso. Ou seja, nesse problema aqui, a gente tem primeiro uma situação do dia a dia que pode acontecer com todos nós, de adoecermos, de ficarmos com febre, ou de adoecermos e por conta da doença, um dos sintomas ser a febre. E a gente vê aí a questão da temperatura, ou seja, o nosso corpo tem temperatura, o ambiente em que a gente está tem temperatura, tudo tem temperatura. E a nossa temperatura de ser humano normal é até 36,5. E a Mariana estava com 38, então uma temperatura maior que 36,5 é febre. E uma temperatura menor também não é bom, certo? E aqui também nesse problema a gente tem a presença do instrumento que nós utilizamos para medir a temperatura. Como foi que o médico descobriu que a Mariana estava com 38 graus? Como é que a gente descobre a temperatura de alguém? Usando o termômetro, tá? Essa questão do termo aí, da ideia de temperatura, a sensação térmica do corpo. E aí, só mesmo para ilustrar aqui mais uma vez para vocês, quando nós queremos medir a temperatura de uma pessoa, do ambiente, dos refrigeradores, da água, entre outras coisas, nós utilizamos o objeto chamado termômetro e nós temos vários termômetros, ok? As unidades mais utilizadas para medir temperatura são 3. Graus Celsius, que é o que nós utilizamos aqui no Brasil, graus Fahrenheit e Kelvin. O Fahrenheit e o Kelvin são utilizados em outros países, então nós não vamos considerar isso, tá? Nós utilizamos os graus Celsius, tá? O símbolozinho do grau e o C de Celsius. No Brasil, todas as medidas são feitas através da escala termométrica Celsius, onde o termômetro é dividido em 100 partes iguais, ou seja, a nossa temperatura varia de 0 graus a 100 graus, tá? 0 graus é inclusive o estado em que a água está congelada e 100 graus é o estado da água em ebulição, certo, meus amores? Em ebulição, no caso, a água fervendo. E aí, depois que vocês descobriram qual é o instrumento que a gente utiliza para medir temperatura, que vocês descobriram o que é que a temperatura está presente em qualquer lugar do ambiente, tá? E também descobriram qual é a unidade que nós utilizamos aqui, que é o grau Celsius. Aprenderam também que nós temos a temperatura que varia de 0 a 100. Chegou a hora da atividade. Isso mesmo. E aí, a tia Milana vai colocar lá no grupo, com certeza vocês já devem ter tido acesso, o PDF para quem não tem livro e as páginas do livro Buriti Mais de Matemática, mas não tem erro, certo? A atividade do livro Buriti Mais de Matemática, medidas de temperatura, vocês devem fazer as 2 páginas do livro, certinho? E aí a tia Milana vai ficar aguardando o retorno da atividade lá no privado para eu analisar as respostas e enviar a videocorreção. Façam um resumo dessa aula também e mandem junto para tia Milena junto com a atividade, tá bem? Um beijo no coração e até a próxima aulinha.